Voltei aqui para explicar sobre uma das estratégias que algumas pessoas vêm pedindo aí, né, sobre o LTD, né? Muita gente ainda não conseguiu encontrar uma estratégia lucrativa ou tem dificuldade para entender, né, a metodologia do lei, né? Sim, que às vezes as pessoas acabam invertendo as lógicas e acaba tomando heads e desistindo da estratégia, né? Mas aqui basicamente é o meu grupo de lei. E eu tenho o Lei Fora Vencendo por Um, que eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa estratégia. Tenho o LTD, né, que ele é simplesmente, né, contra o empate. Eu vou falar de um por um aqui e vou começar logo pelo LTD. Ele tem atualmente uma estratégia, que ele entra num cenário bastante específico, né, ele não é muito aberto. Então eu vou mostrar aqui os critérios que eu coloquei para ele rodar. Então ele rodou basicamente, já tem uns 3 dias rodando e fez somente uma entrada. Meu LTD, né? O LTD ele simples pura, ele é um lei ao empate. O que ele representa, né? Ele representa a vitória de um dos times que estão jogando, né? Então, tipo, um dos times que estão jogando a partida, né, se for uma aposta Panther, né, que fique até o final do jogo, ele necessita que especificamente a casa ou o time de fora sejam os ganhadores, para que ele venha ganhar a aposta, né? Então, o lei ao empate é basicamente isso, né? O jogo ele tem que terminar ou a casa ou o time de fora ganhando e não pode terminar em hipótese nenhuma empatado, nem 1 a 1, nem 0 a 0, nem 2 a 2, ou 3 a 3 ou 4 a 4, enfim. Vamos lá. O grupo, né, que eu estipulei é o lei. Eu tô com ele em responsabilidade. O que significa isso aqui? Nessa entrada ele não vai gastar mais do que R$ 2. Se eu colocar em stake, ele vai, dependendo da odd que ele entrar, ele vai entrar com um valor X, né? Como se fosse a responsabilidade para conseguir uma stake de R$ 2. Aqui até diz aqui, ó, o valor que será feito a aposta seja este valor em stake, responsabilidade ou lucro definido no campo anterior. Ó, valores mínimos que podem ser informados, R$ 2, enfim. Então o que significa aqui? Dependendo da stake aqui, vamos supor se ele entra em 1,01, né? Na odd 1,01. Para ele conseguir aqui uma stake, né? Porque aqui é como se fosse o lucro, né? Eu estou dizendo para o bot, olha, eu quero ganhar R$ 2. Então, dependendo da stake, ele vai entrar com um valor X para conseguir um lucro de R$ 2, entendeu? Mas no caso aqui, esse bot ele entra com responsabilidade. Dependente da odd, ele só vai gastar R$ 2, entendeu? Dependente da odd. E o lucro vai variar de acordo com a odd, especificamente. O lucro vai ser variado, né? Nem sempre. Se eu colocasse aqui stake, ele sempre buscaria um lucro de R$ 2. Isso não significa que ele entraria com R$ 2, mas ele entraria com um valor que possibilitasse trazer esse lucro. Então basicamente é isso. Entrada no minuto 46 até os 70, liquidez no mínimo 10.000, né? Segunda após suspensão do mercado 120, máximo de gap 3. Placar 0 a 0, 1 a 1. Estatística ao vivo. Finalizações no gol mínimo 3, né? Casa mais fora nos últimos 70 minutos, todos os últimos 70 minutos. Ataques no mínimo 80, casa ou fora. Ataques perigosos no mínimo 40, casa ou fora. Cartão vermelho 0, não quero nenhum cartão vermelho na partida, pelo menos até os 70 minutos, né? A entrada que eu faço de canto 6 até os 70. Nesse período que eu entrar, não quero nenhum cartão vermelho. Essa aqui é a minha estatística ao vivo, né? As odds de filtro, eu coloco a casa como favorito, né? É um critério que eu quero que aconteça, né? Que ele só entre em jogos com esse padrão, né? Que bate esse critério
mas com a odd pré-live, que a casa tenha um super ou um leve favoritinho até 1,80, né? Histórico pré-live é que a casa ela tenha, pelo menos nos últimos 10 jogos, 8 vitórias, né? Então percebam que por essa odd, por esse histórico pré-live, é um cenário bem específico, né? Até por estatística ao vivo. Então é por isso que esse bot nos últimos 3 dias que ele está rodando fez só uma entrada. Competições eu marquei todas, né? Equipe marquei todas, que está de saída. Está de saída aqui eu coloquei quando sair um gol, né? No caso, como ele entra no cenário de 0-0, 1-1, eu quero que ele saia quando tiver um gol, seja de quem for, seja um gol da casa ou seja um gol do time visitante. Ele vai sair independentemente de quem for o gol. Saiu o gol, ele fecha a posição. É basicamente isso. Vamos lá para não ficar muito longo o vídeo. Basicamente o bot é esse, né? Se você acha que está demorado, você pode vir aqui e acelerando o vídeo, já pular para cá e pular as explicações. LTD casa. Esse bot aqui ainda não fez nenhuma entrada, também tem pouco tempo rodando, né? Mas eu vou mostrar aqui para você entender a metodologia, né? Aí você cria o seu bot aí, né, da melhor maneira, você cria ele mais aberto, né, com menos critérios, se você preferir. Mas eu criei aqui porque eu acredito que nesse cenário eu posso ter grande possibilidade de ganhar, né? Então vamos supor, é o LTD casa, né? O que significa que ele vai entrar onde o favorito é a casa. Aí ele vai entrar em ou empate, né? Entrada dos 70 minutos aos 90 minutos. Então nessa faixa de tempo ele vai pegar uma odd bem menor. Como ele está entrando em lei, então a possibilidade de ter lucro é maior, que a responsabilidade eu estou entrando com R$2. As odds eu quero que não ultrapasse de 2,50, né? Que ele entra nessa faixa de odd de 1,01 até 2,50, no minuto de 70 no 90, liquidez 10.000, se gap tá. O placar especificamente quero que ele entre no placar quando tiver 1-1, o jogo rolando. Estatística ao vivo, né? O escanteio quero pelo menos nos últimos minutos, né? Como ele vai entrar nos 70 minutos, eu quero que nos últimos 10 minutos referente a esses 70 pelo menos tenha um escanteio, né? O time da casa. A posse de bola nesse cenário de jogo ele tem que estar no mínimo 55% para o time da casa. Número de faltas, eu quero que ter pelo menos nos últimos 10 minutos tenham 3 faltas só, né? Por que eu estipulei isso? Porque eu suponho que em jogos assim que tenham muitas faltas, né, nos últimos 10 minutos em relação ao tempo de entrada que eu estou querendo, né? Vamos supor que o Bolt entre no minuto 80 aqui, né? Que tá dentro da faixa de entrada. Eu não quero que tenha mais de 4 faltas nessa faixa de tempo. Por quê? Porque eu suponho que muitas faltas nos últimos 10 minutos representam um jogo muito travado, né? Muito truncado, né? Onde a bola não está muito rolando, né? E o jogo está muito amarrado. Então eu não quero que ele entre nesse cenário aqui. Finalizações, né? No mínimo 5 finalizações para o time da casa nos últimos 70 minutos. Cartão vermelho não quero nenhum para o time da casa em específico, né? Para o time visitante, se tiver, não tem problema. As odds. A casa eu quero que ela seja favorita, né? Que ela tenha no máximo 2 odd 2. Histórico pré-live. Eu quero que a casa, pelo menos nos últimos 7 jogos, ela tenha ganhado 5 desses 7 jogos, né? Ela pode ter ganhado mais, no caso, como ele vai pegar só os últimos 7 jogos, né? Ele pode ter ganhado os últimos 7 jogos sem problema, mas pelo menos no mínimo 5 jogos. Menos que isso, o Bolt não vai entrar. Competições marquei todas, critério de saída, né? Se sair um gol tanto para casa para o visitante, né? Como ele vai entrar num cenário de 1-1, saiu uma casa tanto para cá, um gol tanto para o time da casa ou para o time visitante, ele vai fechar a entrada.
Possivelmente engolir, né? Porque ele vai entrar, a entrada contra o empate. Então saindo o gol de um ou de outro para nós é lucro. Questão de stake não, configuração não. E o LTD fora é basicamente o mesmo da casa, né? Só que eu só fiz mudar lá, né? Investir aqui os critérios, né? Coloquei em vez de fora, em vez de casa, né? Eu mudei para fora, odd filtro fora, histórico pré-live fora, entendeu? Os mesmos critérios, só que para o time de fora. Vamos ao LTD parelho, que é o bot mais lucrativo, né? Atualmente ele está com 805% de lucro sobre a stake, né? Então vamos aí, vamos pegar aqui esse bot maravilhoso que foi desenvolvido pelo meu amigo Guilherme, que ele está aqui na comunidade, né? No chat aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês o chat. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu acabei de enviar os horários aqui, né? Uma lista de jogos para guiar de horário. Envio essa lista aqui para as pessoas que eu tenho como base, né? O horário que eu ligo o bot, né? Por exemplo, o meu bot está aberto aqui, mas estão desativados, né? Estão desativados aqui, né? Então eu mando essa lista aí no nossa comunidade aqui que eu criei, Layback Bot, né? Para ter um guia de horário, porque essa lista aqui ela busca filtrar os melhores jogos do dia. Então, a partir do meio-dia, né, eu vou ligar o bot e tem jogo até às 9h45, né? Então, basicamente por aí eu vou estar encerrando as atividades do bot de ligando. Então, basicamente é isso. Se você quiser entrar, eu vou deixar o link da comunidade, ela é uma comunidade pública, né? Vou deixar o link aqui no comentário. Se você quiser entrar para compartilhar a experiência, falar sobre os seus bots, trocar ideia, tirar dúvidas, você pode ficar à vontade. Mas vamos lá, o que interessa. O LTD parelho, né? O Guilherme, ele tá lá nessa comunidade, você pode entrar lá, conversar com ele, tirar dúvida, né? Ele criou esse bot aqui, que tem se saído muito bem. Já tem mais de um mês de operação, né? Como você pode ver aqui, ele tem 71 entradas até agora. O que é o LTD parelho? Ele vai entrar em jogo onde não tem nem favorito casa e nem favorito visitante, né? Então basicamente é isso, né? A entrada dos 8 aos 45 minutos, máximo de gap 5. Eu coloquei máximo de gap 5 porque como ele vai entrar em lei, né? Às vezes é possível que uma aposta não possa ser correspondida. Então, para evitar isso, eu coloquei um máximo de gap 5 que tem funcionado muito bem. Né? Stake que eu uso é 5. Né? A média dos valores que ele tem entrado com uma stake 5, ele vai buscar um lucro, né? Quando eu coloco o stake, eu já expliquei lá no início, um lucro toda vez de R$5, né? Como eu estou com uma stake, usando stake, a minha responsabilidade média que ele entra por jogo é em torno de R$9 a R$10. A minha responsabilidade média, dependendo da odd que ele vai entrar, né? Daqui a pouco eu vou mostrar no relatório para vocês. A liquidez, né? 50 mil, 120 segundos, né? Após suspensão. Placar que ele vai entrar, né? Eu coloquei aqui os placares 0x0, 1x1, 2x2, 3x3. Até o 3x3 ele vai entrar. Ataques perigosos, né? No mínimo 12, né? Casa ou fora, posse de bola 60, casa ou fora, finalizações 3, casa ou fora, escanteio pelo menos 1, casa ou fora, acho que é 5 minutos. As odd filtro, né? Odd 2 até 5, seja casa, fora, empate, né? Ou casa fora ou empate. Então é por isso que tem esse nome, né? Ele entra em odds parelhas. Histórico pré-live no mexe. Competições marcar todas, equipe marcar todas. Critério de saída.
trade de saída aqui é importante, né? O stop green ele é de 40%. A stake, né, que é o lucro que o bot ele vai buscar, ele está configurado como R$ 5, né? Mas eu quero que o stop green seja de 40%, né? Então 40% de 5 reais é R$ 2. Então quando ele atingir esse valor, o bot vai tentar encerrar a entrada. Eu já percebi que ele sente dificuldades, né, às vezes em fechar a posição por causa da quantidade de gap. Então eu vou fazer essa alteração bem aqui, justamente porque como é em lei, ele sente às vezes dificuldade de fechar a posição exatamente nos 40% e acaba eu assisti um vídeo que o cara ele tem um bot parecido com esse lei, né? Aí ele ajusta para o gap de 5 e tem funcionado para ele também. Então eu vou ajustar aqui também, se você quiser você faz esse ajuste. Então basicamente isso. O tempo de jogo é até os 80 minutos. Né? A minha responsabilidade quando ele entra buscando um lucro de R$ 5, é um valor de entre 9 e R$ 10. Só que o que acontece? Quando chega no tempo de jogo, aos 80 minutos, ele basicamente gastou só metade desse valor. Então eu nunca gasto a stake cheia, né? Eu sempre busco um lucro de 40%, né, em relação à stake, que é de R$ 5. E a minha responsabilidade ela não é gasta totalmente por causa do tempo de jogo que eu coloco para o bot encerrar. Então basicamente é isso. Gestão de stake. Lá no do Guilherme, ele setou para que o stop head seja 50% da responsabilidade, né? No meu do stop head. No meu caso eu tirei, né? Eu achei que funciona melhor para mim assim, né? No tempo de jogo 80 minutos. Então vamos lá para o relatório do bot. Vamos lá para o tempo de jogo, para o relatório aqui da LTD Parei. Eu vou colocar aqui até início de novembro, que ele tá rodando desde o final de novembro, deixa eu ver aqui, desde o dia 12, não, desde o dia, cadê? Minha primeira entrada, no mês 11, né? Ele tá rodando desde do mês 12, né? Desde o dia 11 do 12. Então basicamente é isso. A minha stake é de R$ 5. Em média a responsabilidade é de 9 a R$ 10. E eu busco no mínimo 40%, né? Esses lucros aqui de 68%, 86%, às vezes é quando, antes dos 80 minutos, o time da casa, o time visitante, que abre um placar de 2 gols, né, de 1 gol, de 2 gols. Mas a média de lucro é esse, né, de 40%. Aqui tem a good one dele é de 9 wins seguidos. E a pior bad one é de 3 heads seguidos. Então tá aqui os dados para você, né? O lucro total dele até hoje, só dele, é de R$ 40,29, usando uma stake de 5. Então ele está 806%, né, de lucro sobre a stake. Que os piores campeonatos que ele operou até hoje é na Spanish La Liga, né, Switch. A faixa de odds que mais dá lucro é de 2,82 a odd 3, né? O maior número de assertividade dele. Então, basicamente é isso. O pior dia que ele operou foi esse aqui, onde teve 197% de prejuízo, né? Foi mais de uma stake, quase 2 stakes de head.
8 greens e 6 red. Mas esse bolt aqui é um bolt que traz bastante segurança, né? Ele é bem tranquilo de head, né? Tu pega a head nele e é um bolt que psicologicamente ele traz bastante segurança, entendeu? Porque tu sabe que ele recupera rápido o head, né? Só para você ver daqui a Good One, o win rate de 75%, então a gente fica tranquilo aí. Possivelmente, né, eu quero fazer ajuste deles, né, daqui uns 3 meses, 2 meses, em relação às ligas, em relação às equipes, às faixas de ódio, enfim, né, otimizar o boot. A priori é isso. Valeu pela atenção. Então vamos junto, vamos que vamos.